começo de conversa, nós sempre precisamos lembrar que o texto de Colossenses é uma carta, é uma epístola, é um texto escrito pelo apóstolo Paulo e Timóteo aos moradores da cidade de Colossos, os cristãos da cidade de Colossos. Então, por ser uma carta, não é um texto atemporal. É um texto que tem data, tem época e tem público-alvo. Portanto, o nosso desafio, toda vez que a gente lê um texto como esse, é entender o que acontece naquele momento, por que os autores escrevem desta forma, qual o assunto que eles estão levantando, quais os pontos que eles estão abordando e que tipo de ensinamento a gente pode trazer para o nosso tempo. Porque ele não escreveu para a gente, ele escreveu para um outro grupo de pessoas. E o texto chegou até nós porque assim aprove a Deus que fizesse. Então não é um texto atemporal, é um texto temporal muito direcionado. E como nós lemos no início dessa epístola, até o versículo 14, quando ele vai se apresentando, quando o autor do texto vai se apresentando e vai falando dos motivos que o levaram a escrever a carta, ele demonstra alegria, demonstra satisfação pelas coisas que ele ouviu falar dos colossenses, da fé que eles têm, da esperança, da graça derramada. Então eles ouviram falar das coisas que eles aprenderam, que eles receberam, da fé que eles estão exercitando e escrevem para isso. E quando eles escrevem exatamente para que agora, a partir do momento que eles receberam a fé, eles consigam fortalecer a sua fé. Porque o desafio do cristão não é começar a caminhada. O desafio do cristão é sempre perseverar na sua jornada. Porque a perseverança é complicada. Depende de uma série de aspectos, de interferências, de circunstâncias, de contextos. Então o problema não está no início, não. O problema está na jornada. Então ele escreve com um cuidado pastoral, apostólico, para fortalecer a jornada dos cristãos da cidade de Colossos, que são os colossenses. E obviamente esses cristãos vivem uma vida numa época difícil e querem respostas para as suas demandas. Ok? Então daí já tem uma lição importante para nós, né? O cristianismo, a fé cristã, precisa ser sempre transcendente, no sentido de que ela tem a ver com o encontro do homem com o Criador. Então a fé cristã ela não é moralista, ela não é secular, ela é transcendente, ela começa de dentro para fora, porque ela depende desse encontro entre a criatura e o Criador. Entretanto, a nossa fé, que é transcendente, é vivida nesse mundo aqui que é tangível e nos atinge de alguma forma. Então ela tem que ser aplicada sempre no seu contexto. Os colossenses tinham o contexto deles e nós temos o nosso contexto. Não adianta ficar falando do passado, porque antigamente, na época dos meus pais, dos meus avós, era mais fácil, e nem ficar pensando no futuro. Porque nós não somos cristãos nem do passado, nem do futuro. Nós somos cristãos desse tempo. Então o desafio que Deus coloca diante de nós, na jornada, é viver a fé nesse tempo, nesse momento. E obviamente, todo tempo tem a sua própria visão de mundo. E aí vale aqui uma outra dica do texto, né? A tendência natural, até ontem nós conversávamos sobre isso, a tendência natural é todos nós, a gente acha que no passado era melhor, era mais fácil de viver e agora está mais difícil. É uma tendência que não tinha essa violência toda. Não tinha essa imoralidade toda. Não tinha essa corrupção toda. Não tinha esse problema todo. A gente sempre acha que no passado era mais fácil. Mas o que os textos vão mostrar, e a história também, é que cada tempo tem as suas próprias dificuldades. E cada época tem a sua própria visão de mundo. Até ontem, na conversa, eu citei uma frase famosa de Cícero, senador romano. Ele diz o seguinte: ó temporas, ó mores, né? Que tempos são esses os nossos? Mas ele falou isso há 2000 anos atrás.
Ele já achava na época dele que o tempo dele era ruim e que o passado era melhor. Então a tendência de toda geração é achar que o nosso tempo é ruim e que o anterior era melhor. E isso é um perigo, porque pode nos levar ou para uma tristeza profunda ou para um saudosismo maluco que a gente sempre quer que o passado volte. E não volta, nunca volta. E em algumas circunstâncias ainda bem que ele não volta. Melhor ficar lá onde ele está mesmo. Os cristãos em Colossos, eles não permaneciam, não viviam alheios ao mundo deles, que era um mundo muito complexo. Daqui para frente, nas outras mensagens, nós vamos falar sobre as influências gnósticas, filosóficas, toda a cultura greco-romana que imperava naquele tempo, que trazia uma dificuldade muito grande para eles. E eles têm uma semelhança conosco. Qual é a semelhança que eles têm? Eles não vêm de uma tradição judaica. É porque para o judeu que está na Bíblia, narrada a história do judeu, narrada nos Evangelhos ou no Antigo Testamento, a compreensão sobre um Messias, sobre uma terra prometida, sobre uma vida eterna, sobre uma divindade, sobre uma redenção, sobre um perdão, sobre uma salvação. Isso para os judeus é muito mais fácil de assimilar, porque eles têm uma tradição já mosaica, uma tradição abraâmica, uma tradição profética que traz todos esses conceitos. Então, se o camarada vivia ali na Palestina, ele já tinha na cabeça dele todos aqueles conceitos históricos do Deus único, dos israelitas, que falou com Moisés, que fez promessa. Isso o judeu lá, mas o pagão, como o judeu chamava, né, o morador da Ásia, da Europa, de outra nação, ele não sabe de nada disso não, irmãos. Então, quando ele se torna cristão, ele se torna cristão porque ele creu em Jesus. E ponto final. Ele não tem nenhuma tradição anterior que lhe dê sustentação histórica para a sua fé. Assim como nós estamos aqui no Brasil. Nós não temos nenhuma relação com a Palestina, com Moisés, com Abraão. A gente lê na Bíblia, mas nós não cumprimos a lei, não temos uma cultura que nos leve para esses aprendizados históricos. Não, nós nos tornamos cristãos porque conhecemos a Jesus. E os cristãos evangélicos da América Latina, quase sempre, para não dizer todos, mas quase todos vieram de outra religião. O que eles têm é o sincretismo religioso, mas essa compreensão histórica dos judeus, eles não têm. E os colossenses também não têm. Então a fé deles é uma fé genuína. Olha só que coisa interessante. Porque se você, né, é cristão, filho de cristão, neto de cristão, bisneto de cristão, a sua fé é quase que uma transmissão de geração em geração cultural. Né? Meu bisavô ia na igreja, meu avô ia na igreja, meu pai ia na igreja, eu também vou na igreja. Assim como para o judeu é a mesma coisa. Ele traz aquela tradição na veia. Já vem na mente dele embutido desde criança, ele vai aprendendo a aprender. E nós também. Nós aqui também fomos, né, guiados nas nossas tradições. Agora o Colossenses recebe essa crença, essa fé, de uma forma muito genuína e muito nova, porque Jesus, a ideia de Jesus, do Cristo, é totalmente diferente, totalmente nova, totalmente inédita para essa cultura, para essas pessoas, deste lugar. Então o contexto deles é esse. E não tendo onde se agarrar na tradição, na jornada, o que acontece? Eles precisam de ajuda apostólica, precisam do ensino para que eles possam reordenar, recalcular a sua rota e fortalecer a sua fé. Quando nós falamos, irmãos, sobre a necessidade da leitura bíblica, do estudo bíblico, do aprendizado, é por causa disso. Porque se nós não tivermos apoio, suporte, para que a nossa fé seja bem sustentada, qual o perigo que a gente corre? Ficar confuso. Porque a mistura das ideias, dos conceitos, daquilo que se ouve, daquilo que se lê na mídia, na internet, entre os amigos, isso vai na nossa cabeça, vai fazendo um bolo, vai dando um nó de tanta informação misturada. E a cultura dos colossenses, a cultura greco-romana
do primeiro século, ela é assim, ela é globalizada, ela é misturada, ela é sincrética, ela é confusa. Esse é o contexto em que eles estão vivendo. Um contexto multifacetado, multidisciplinar, multirreligioso. Eles têm um encontro com Cristo genuíno, forte, firme, verdadeiro, mas não tem o ensinamento. E aí vem as epístolas, vem as cartas, vem o cuidado apostólico para dar a essas pessoas o ensinamento. E aí imagina uma pessoa que não tem tradição histórica judaica, que não conhece nada daquilo que os judeus viveram, que está acostumada com uma tradição pagã, multicultural, multirreligiosa, sincrética, confusa. Imagina agora a pessoa arrumar tudo isso na sua cabeça e ter um monte de coisas para resolver. Porque o cristianismo, ele vai entrando por dentro da pessoa, a fé cristã vai entrando por dentro da pessoa e vai mostrando para ela que a sociedade, como ela existe, ela foi afetada pela queda, ela rompeu com o Criador, ela está totalmente diferente, e aí o camarada começa a descobrir que tudo que ele faz, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele vende, como ele compra, como ele se casa, como ele se relaciona, a maneira como ele pensa a vida, está totalmente distorcida. Como é que você ajeita isso? Como é que você dá resposta a todos esses dilemas? É por isso que as cartas são escritas, para tentar dar resposta a esses dilemas que as pessoas vivem na sua própria história, no seu próprio tempo, na sua própria jornada. E aí cabe aqui uma terceira reflexão. Muitas vezes nós, cristãos, nos recusamos a tentar, a buscar dar respostas para esse tempo. O que a gente faz é viver dentro de uma igreja como se ela estivesse numa realidade paralela, né, num mundo que não se encontra com o mundo real, e a gente não dá nenhuma resposta para esse tempo, mas a gente condena o tempo, demoniza o tempo, demoniza a cultura, demoniza as pessoas, a gente vai demonizando tudo, como se a gente vivesse numa realidade paralela, e não dá resposta nenhuma. Então sabe o que parece, irmãos? A impressão que dá é que para o camarada ser cristão, ele não pode ser um cidadão da sociedade. Ou ele vai ser cristão, ou ele vai ser cidadão. Porque se ele entrar por aquela porta e vier para cá, se tornar cristão, ele vai ter que mudar toda a realidade dele, abandonar todas as práticas, mudar de emprego, mudar de roupa, mudar de língua, mudar de cor, mudar de cabelo, mudar de time, e que seja assim mesmo. Que mude o time para a glória de Deus. Parece que o encontro com Cristo é paralelo. Entende? Porque a gente não quer falar dos assuntos. Será que a fé cristã sobrevive ao fogo cruzado das visões de mundo, dos valores do mundo? Essa que é a questão. Porque a impressão que dá às vezes, como eu estou dizendo, é que para o camarada ser cristão ele tem que abrir mão da realidade dele. Ele tem que viver fora da realidade presente. A gente cria quase que um mundo paralelo. Bom seria se a minha empresa fosse todo mundo crente, e o governo todo mundo crente, e a faculdade todo mundo crente, todos os professores crentes, e todos os meus vizinhos crentes, e que a gente andasse pela rua cantando um hino, que a gente parasse no sinal de trânsito e o guarda puxasse um hino, e entrasse no ônibus e o motorista puxasse um outro hino, e entrasse no banco e desse bom dia e o camarada desse a paz do Senhor. A impressão que dá é que as pessoas clamam por uma vida paralela fora da realidade, porque elas não querem, não entendem, não conseguem conviver com o mundo. Só que, desde que o cristianismo é cristianismo, desde que Jesus veio, a proposta nunca foi tirar o cara do mundo. Sempre foi restaurá-lo de dentro para fora e deixá-lo no mundo. Para que nesse mundo, o cristão restaurado, transformado, pudesse também ser luz e também pudesse brilhar, resplandecer, transmitir a imagem do Deus invisível. Mas não, o que a gente vê quase sempre é o camarada se esquivando do mundo, e a igreja tirando o cara do mundo, e a mensagem falando que o mundo está todo podre. Então, o que a gente percebe? Que num primeiro momento, não dá para você viver, se relacionar com a sociedade, porque não dá para você conviver com as diferentes visões da realidade. Olha que coisa interessante, né? Os irmãos sabem que eu dou aula numa faculdade, né? Dou aula num colégio também,
E como é difícil lidar com os cristãos, irmãos. Como os cristãos são cabeça dura. Como eles têm respostas azedas. Como eles são agressivos. Tudo, quando chega neles, tudo não pode. Não dá. Não tem conversa. Tem que queimar todo mundo no fogo do inferno. Não dialoga nunca. Se recusam a representar a luz do Senhor. Se recusam a usar a sua inteligência para atrair as pessoas para Deus. Não, são repulsivos. São agressivos. São arrogantes. Eu não posso dizer que são todos, senão seria leviano. Mas é um monte. A dureza só. Imagine se o apóstolo Paulo fosse assim, no texto de Atos, capítulo 17, quando ele vai ao Areópago grego. Imagine se ele pega lá o microfone, na época, né, e diz assim, vocês todos vão arder no tacho do inferno. Ora, ele nem teria sido ouvido. Ele nem teria sido recebido. Ele nem teria tido a oportunidade de chegar até ali. Mas quando ele chega, ele mostra que ele é inteligente, que ele é um camarada bem articulado, que ele conhece o seu tempo, que ele conhece os pensamentos do seu tempo, a visão do seu tempo, a visão dos romanos, a visão dos gregos. Ele dá uma aula. E ao fazer isso, no meio da sua conversa, no meio do seu discurso, ele dá a aula e também dá o seu testemunho como cristão. E mostra que sim, o cristianismo pode sobreviver a essas diferentes visões que se cruzam nesse tempo, nessa realidade. Na própria igreja, como eu acabei de falar, nas próprias comunidades cristãs, as pessoas têm dificuldade de lidar com a mensagem do Evangelho. Então, assim, como elas não têm resposta para dar, como elas não têm argumento para usar, talvez até porque nunca tenham nascido de novo, então elas querem mudar a mensagem, que é outro extremo. Tem a turma que se isola e demoniza, e tem a turma que quer mudar a mensagem do Evangelho, mudar a Bíblia, mudar os textos, mudar os conceitos, para tornar o cristianismo aceitável, para tornar a fé cristã aceitável, para que ela possa ser digerida pela sociedade. O que a Bíblia está nos mostrando em Colossenses é que nem uma coisa nem outra. Nem somos juízes da sociedade e nem vamos nos isolando nesse sentido, e nem estamos aqui para agradar a sociedade mudando os valores. Na verdade, o que o cristão precisa fazer é conviver com a sua realidade e ser luz no seu contexto, no seu tempo, onde ele está. Onde ele está. Sabendo que ele pode ser um instrumento de Deus em toda e qualquer circunstância. E é disso que o texto de Colossenses está falando. Né? O texto fala dessas questões, de como as questões do ser humano são complexas e os cristãos são instrumentos missionários de Deus, onde eles estão, para serem luz do Senhor, onde eles estão. O agir redentor vivo de Deus não é objeto da discussão humana. Ou seja, a gente nem vai impedir o homem de se aproximar no radicalismo e nem vai adequar a mensagem para que Jesus se torne uma pessoa agradável à sociedade. Porque a discussão do plano redentor, o que Deus está fazendo, o que Deus planejou, o que Deus realizou na eternidade, isso não é objeto da discussão humana. Isso já está feito. E outra coisa, irmãos, Deus não precisa da nossa ajuda. Ele se comunica com o homem pessoalmente, todas as vezes que lhe apraz. Portanto, o papel dos apóstolos, o papel da igreja, o papel dos líderes, o papel da escritura é fazer o quê? É fortalecer a fé dos cristãos para que eles sejam cristãos em toda e qualquer circunstância. Essa é a grande lição das epístolas sempre. Não importa se você está em Nova York, na Austrália, no século XXI, não importa se você está na Grécia, Roma, no primeiro século, no meio da Idade Média, no meio do Iluminismo, na perseguição, na democracia, não importa. O Evangelho existe, a mensagem existe, para quê? Para que todo cristão consiga ser cristão em qualquer circunstância. Fé fortalecida,
que não está sujeita às mudanças de contexto sociais e políticas, que não depende nem das comunidades de fé, porque você depender de uma igreja para ter fé forte, para ter fé fraca, você está com um problemão também, imagina. Não, a minha fé é forte porque a minha igreja é forte, porque o pastor é forte, porque a comunidade é forte. A minha fé é fraca porque o louvor é fraco, porque o culto é fraco. Imagina, a fé é fortalecida com a Escritura para que o cristão consiga ter a sua fé sólida em qualquer circunstância, em qualquer lugar. E esse é o grande milagre da Bíblia. A mensagem bíblica, ela sim, ela é atemporal. Você vê que os textos foram escritos num tempo específico, para um grupo específico, numa época específica, e ele serve para nós do mesmo jeito. Tem casos específicos de um contexto específico tratados naquele tempo, mas quando a palavra chega até nós aqui, ela nos ilumina do mesmo jeito. Você quer matar um cristão, irmãos? Ou você quer matar a sua própria fé, quer suicidar a sua fé, se é que isso é possível? Pare de ler a Bíblia. Pare de ler os textos. Pare de meditar na palavra. A sua fé vai morrer. E é por isso que muitos cristãos só conseguem pensar na fé numa perspectiva legalista, moralista, socialista, sociológica, política, ou numa perspectiva mais conservadora, fundamentalista. O cara não consegue pensar a fé só com Bíblia. E a única coisa que fortalece a nossa fé é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Isso é importantíssimo. Então pergunta, Jesus é suficiente para todas as nossas questões? É sobre isso que Paulo está escrevendo aos Colossenses. Porque a nossa realidade é uma, a realidade deles é outra, a realidade dos nossos avós é outra, era outra, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, a realidade dos nossos netos, bisnetos, será outra. Mas seja em qualquer realidade, a pergunta é sempre a mesma. Jesus é suficiente para todas as nossas questões? A pergunta é sempre essa. É disso que Paulo está falando. Não importa que mundo os colossenses estão vivendo e que mundo nós estamos vivendo. Em qualquer mundo, em qualquer época, a pergunta é se Cristo é suficiente. E muitas vezes a conclusão que a gente chega é que o Jesus que nós aprendemos, ouvimos, é muito pequeno. É muito diminuído, é muito reduzido, é muito fraco diante da grandeza que a Bíblia propõe. Parece que a gente crê num Cristo bem diferente do Cristo que a Escritura nos ensina. Por exemplo, no nosso tempo que a gente está vivendo hoje, muitas vezes nós falamos de Jesus como se ele fosse uma pessoa igual a nós, com as nossas fraquezas, com os nossos dilemas, com os nossos medos, com as nossas fragilidades. Às vezes colocamos até o caráter de Jesus em dúvida, a sexualidade de Jesus em dúvida, a existência de Jesus em dúvida, e vai ficando diminuída. A nossa ideia de Cristo ela vai se reduzindo, vai ficando pequena, porque a nossa fé está mal consolidada, está mal construída, sempre mal construída. O problema não está na realidade que a gente vive. O problema está na forma, como a nossa fé é construída. Coloque isso na sua cabeça. Você que está assistindo aqui, você que está assistindo pela internet, você que vai assistir depois. O problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. O problema não está na sociedade que nos cerca, nos dilemas que nos cercam. O problema está em como a nossa fé é construída, exatamente como Jesus ensinou. Aquele que guarda as minhas palavras, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante àquele homem que construiu uma casa sobre a rocha. E aquele que não ouve as minhas palavras, ou seja, que tem uma fé fragilizada, é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a areia. Então tudo depende de como a nossa fé é construída. Aí vem de novo aquela coisa do conhecimento, né? Da universidade. O camarada passa para a faculdade, aí vem a comunidade e diz, cuidado, você pode ir para a faculdade e perder a sua fé. Porque muitos foram estudar e perderam a sua fé. Depende de como a sua fé é construída. Se você realmente nasceu de novo e a sua fé está consolidada,
Não importa onde você anda ou com quem você anda. Agora, se a fé é fragilizada, conhecimento bíblico é pueril e o camarada não sabe nem no que crer, obviamente alguém virá e vai colocar alguma coisa dentro da sua cabeça, dentro de você, que é muito mais forte. Então, qual o tamanho desse Jesus que nós conhecemos, que nós cremos? Qual o tamanho dele dentro de nós? Essa que é a questão que o texto de Colossenses vai nos ensinar. Quem é este no qual temos o perdão dos nossos pecados? Quem é esse? É disso que Paulo está falando. Ó, então ele abriu a carta dizendo que estava feliz com a salvação dos irmãos, com a esperança, com a fé, com a maneira como eles se comportavam, com as histórias que ele ouviu, e agora ele vai explicar o seguinte: agora eu quero dizer para vocês quem é esse Jesus que vocês conhecem. Quem é esse Jesus com quem vocês se encontraram? E essa deveria ser a pergunta que todos nós deveríamos nos fazer. Quem é esse Jesus que nós cantamos, que nós citamos, de quem nós falamos? Quem é esse que comprou, né, a nossa dívida, que nos redimiu? Então o texto vai explicar. Então deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Então o primeiro ponto do texto, da passagem que a gente está lendo, né? Primeiro aspecto. Qual é a crise do ser humano desde a queda? Ele se separou do Criador, rompeu do Criador. Cadê o Criador? Quem é Deus? Onde está Deus? Como ele é? Onde ele vive? Onde ele mora? Como se alimenta? Como se reproduz? Ninguém sabe. Se no início, antes da queda, diz a Bíblia que o Criador estava próximo do homem, após a queda o homem perdeu o rumo, perdeu o rastro, perdeu completamente a noção de onde Deus está. Então, obviamente, o que a Bíblia vai nos ensinar? Que o cristão é aquele que, através de Jesus, se reencontrou com o Criador. Texto de João 14, nós estamos estudando quinta-feira. O que o discípulo disse para Jesus? Mestre, mostra-nos o Pai, porque isso nos basta. E Jesus responde: quem vê a mim, vê o Pai. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo aos Colossenses é o seguinte: se você nasceu de novo, se você se encontrou com Cristo, se ele entrou no seu coração, se ele entrou dentro de você, se ele mudou a sua vida, se o seu encontro com ele foi real, então agora você conhece a Deus, você está conectado com Deus. Não importa o que os filósofos dizem, não importa o que os gnósticos dizem, não importa o que os judeus estão dizendo, não importa o que a literatura romana diz, não importa o que a outra religião te transmitiu. Quais são as teorias sobre Deus, as variáveis sobre Deus, as compreensões sobre Deus? O que importa é o que o texto está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, o que a palavra está dizendo. Quem se encontrou com Cristo, agora está vivendo na presença de Deus. Amém, irmãos? Você precisa ter essa noção, essa consciência, esse aprendizado, ele vem de onde? Vem do novo nascimento. Ele vem do novo nascimento. Quem não nasceu de novo vai substituindo isso por outra coisa. Ah, você fala desse jeito, aí você usa essa linguagem. Ah, será que você é crente mesmo? Começa a esvaziar o conceito. Como se o encontro com o Criador diz que ama a Deus, diz que conhece a Deus, mas vive dessa forma, fala dessa forma, mora dessa forma, se veste daquela forma, como se o encontro com o Criador dependesse de coisas menores. Da nossa moral, do nosso caráter, da nossa concepção de vida, da nossa filosofia ou da teologia. Na verdade, o encontro com Deus não passa pela igreja, não passa pela teologia, não passa pelo conhecimento, não passa pelo comportamento. O encontro com Deus só tem um caminho, irmãos, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Você pode ter 350 anos de igreja, irmãos, moralmente irrepreensível, de caráter distinguido, com testemunho, olha, que vai de geração a geração, que ultrapassa fronteiras. Isso não torna você um cristão. O que torna o homem, a mulher cristão, o que torna o ser humano cristão, é o encontro que ele tem com Jesus. Então, se você se encontrou com Jesus, se nasceu de novo, se esse encontro aconteceu, você pode estar capenga, pode estar sofrendo,
pode estar tropeçando, pode até estar em dúvida. Você pode estar em dúvida, mas Deus não está. Se Jesus está em você, Deus também está dentro do seu coração. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. A imagem de Deus não está associada a comportamento, a postura, a moral, a culto, a música, a religião, nem a status social. A imagem de Deus está associada a uma única coisa, a presença de Cristo Jesus no nosso coração. É como se Paulo dissesse assim, não deixem, não permitam que roubem de você essa fé. Não permitam que os gregos, que os romanos, que os seus vizinhos, que os judeus digam o que você é ou o que você deixa de ser. Porque se você se encontrou com Cristo, você se encontrou com aquele que é a imagem do Deus invisível. Entende, irmãos? Isso é importante. Quantos de nós que somos cristãos ficamos buscando a aprovação dos outros para que a gente mesmo se sinta? Entende? Há muitos irmãos que vivem assim, buscando a aprovação dos outros para se sentir cristão. E há muitas comunidades de fé que também são assim, que ensinam que você precisa da aprovação dos outros para ser cristão. A aprovação dos outros tem a ver com a ética, tem a ver com comportamento coletivo, tem a ver com respeito, tem a ver com um monte de coisa, menos com isso que o texto está dizendo. Menos com isso que o texto está dizendo. O exemplo top, power, high plus da Bíblia é o ladrão crucificado ao lado de Cristo, minutos antes xingando Jesus, revoltado com o Messias, com ódio, minutos depois, reconhecendo nele a divindade, pede, clama por ajuda, sem haver sequer oportunidade de arrependimento, de confissão, de mudança de vida, de transformação. Deve ter deixado um legado péssimo. Olha a gente aqui já falando mal do ladrão, né? Deve ter deixado um legado péssimo. Mas não importa. O que tornou aquele homem cristão salvo não foi o que ele fez ou deixou de fazer. Foi a palavra de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo. É a vontade de Cristo que torna ele um servo, um participante do reino de Deus. Então, se você é cristão não pelo que é, ou pelo que faz, deixou de fazer, mas é porque Cristo Jesus entrou no seu coração. E isso, irmãos, ninguém pode roubar de nós. Isso ninguém pode roubar de nós. Essa é a nossa grande segurança, que é o que Paulo está dizendo aos Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Vocês sabem quem é Jesus? Esse Jesus que vocês creem, vocês sabem quem ele é? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele diz no mesmo texto, ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Isso é muito legal, irmãos. De toda a criação. Toda a criação você pode botar tudo. Terra, água, céu, planeta, pedras, fauna, flora, coisas que você conhece, coisas que você desconhece. Porque quando se fala de primogênito, isso é uma linguagem bem bíblica, né? Primogênito, primogenitura, parece que a gente está falando só de filhos, ou de pessoas, né? De relações familiares. Mas Jesus não é uma criatura igual a nós. Ele está acima, ele é maior. Ele é o primogênito, ele é o primeiro da criação. Ele é maior e o primeiro de todas as coisas. Antes que existissem gregos, romanos, judeus, filisteus, egípcios, antes que existisse o planeta, como diz o próprio texto de Gênesis, que a terra era sem forma e vazia, Cristo já existia. Paulo está perguntando, vocês sabem quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primeiro de toda a criação. Vocês acham que os deuses dos romanos são grandes? Que o Império Romano é soberbo? Vocês acham que a inteligência dos gregos é sublime? Que a Grécia é espetacular? Vocês que estão vivendo agora acham que a tecnologia é incrível? Que a inteligência artificial vai tomar conta do mundo? Que nós estamos vivendo aqui o momento da nanotecnologia, do mundo 4.0, do metaverso, e que o mundo evoluiu? Antes que tudo isso existisse, Jesus já era Deus, irmãos. E ele é a origem da fé dos cristãos. Ele é maior do que isso tudo. E é essa fé que está sendo fundamental. Ele é o primeiro. E nós poderíamos até perguntar isso para nós mesmos, né? A cada manhã
nós poderíamos nos fazer essa pergunta. Aquele que é o primeiro de tudo, aquele que é o primeiro de todas as coisas, aquele que é o primeiro antes que qualquer coisa existisse, ele é o primeiro na minha vida? É uma boa pergunta para se fazer. Ele é o primeiro quando eu acordo, quando eu amanheço, ele está na minha prioridade, está na minha lista? É uma boa pergunta para a gente fazer se fosse um outro foco. Depois do versículo 16, ele diz, nele foram criadas todas as coisas. Olha que legal, irmãos. Todas as coisas é todas as coisas. Tudo que é físico, tudo que é metafísico, espiritual, sensorial, que a gente conhece, que a gente nunca ouviu falar, que a gente nunca vai conhecer, todas as coisas foram criadas nele. Olha só que legal. Olha só que coisa incrível. Tem gente que acha que o evangelho, que a mensagem do cristianismo, ela só vai ser sublime se a gente incluir nela alguns aspectos cósmicos, transcendentes, sabe? Eu estava aqui agora começando a reunião com o Davi, com o Benato, nós começamos a cantar e vimos que abriu uma porta ali, gigante ali naquela porta, e nós vimos quando anjos passeavam nesse... Aí os irmãos se alegram, porque eles pensam assim, nossa, esse culto é um culto que ultrapassa os limites da realidade humana, como se a presença dos anjos nos alegrasse. Aí o outro vai dizer, eu entrei aqui nesse lugar e vi que tinha uma nuvem escura aqui, eu vi seres espirituais malignos. Aí o irmão tem mais temor, porque ele começa a acreditar na fé dele, porque há seres espirituais malignos. Então isso meio que recheia, confeita a nossa fé. Há outros que precisam de sonhos. Tem uma pessoa que sempre conversa comigo no WhatsApp, você acredita em sonho? Há uma necessidade de ter experiências no corpo, fora do corpo, sobrenaturais, mundos paralelos, existências surreais, como se isso recheasse a nossa fé. Então as pessoas buscam pelas reuniões de orações, as reuniões que vão pela madrugada, nos lugares diferentes, nos pastores diferentes, nas mensagens diferentes, nas revelações diferentes, para que tudo isso traga mais incremento à nossa fé. E aí eu já contei para vocês várias vezes quantos irmãos eu conheci que diziam, essa igreja é muito fraca, esse culto é frágil, coisas incríveis não acontecem, coisas sobrenaturais não acontecem. E aí você vê na internet as publicidades, né? As propagandas, os anúncios do sobrenatural. O sobrenatural, o cara vai dizer que foi ao inferno, que foi ao céu, que morreu, que ressuscitou, que viu, que deixou de ver, que deixou de acontecer, que participou, que experimentou. E aí parece que tudo isso recheia a nossa fé. Agora, o que Paulo está dizendo aos Colossenses é que Jesus, nele existem e foram criadas todas as coisas. Então ele está dizendo o seguinte, ele não está nem desvalorizando as culturas, ele não está nem colocando em xeque as crenças, ele não está nem colocando dúvida se existe ou não um mundo sobrenatural, o universo paralelo, o multiverso, isso não está nem em xeque. O que ele está dizendo é o seguinte, seja lá o que exista, no mundo, fora do mundo, por trás do mundo, no escuro, nas trevas, no passado, seja lá o que aconteça, seja lá que entidade for, que poder for, que divindade for, que espírito for, aconteça o que aconteça no universo, no cosmos, em qualquer tempo, só acontece por causa de Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Ou seja, quantas vezes nós queremos incrementar a nossa fé, irmãos? Queremos colocar cereja no nosso bolo, quando o maior de todos já está entre nós. Entende? Queremos enxertar na nossa fé coisas mirabolantes para que isso mostre que Deus está do nosso lado, quando na verdade o maior dos maiores de todos sempre esteve do nosso lado. É isso que ele está dizendo. Não se deixem levar por dúvidas culturais, filosóficas, religiosas, conversas que não levam a lugar nenhum. Não importa que religião, que concepção, que filosofia, aconteça o que acontecer, Cristo é o centro de todas as coisas. Ele está ensinando os caras a se fortalecerem na sua fé, a estruturarem a sua fé. E como nós somos ensinados? Quase sempre. Nós somos ensinados quase sempre, irmãos, que a Bíblia não basta.
que o culto não basta, que a oração não basta, que você precisa de mais, o mais de Deus, o novo de Deus, o escondido de Deus, o sublime de Deus, o seja lá o que for de Deus. Parece que Cristo é sempre uma coisa menor, que o novo nascimento é sempre uma coisa menor. O ser humano está sempre atrás de mais. Era isso que a cultura grega ensinava, o Império Romano ensinava, as religiões antigas ensinavam, o judaísmo ensinavam, e a igreja ensina hoje. O cara quer sempre mais, sempre mais, sempre mais um milagre, mais um milagre. Mas, irmãos, o maior milagre de todos já aconteceu, é Cristo em nós, esperança da glória. A sublimidade de Deus, a imagem invisível de Deus. Se você tem essa convicção, se você tem essa certeza, se você realmente nasceu de novo, então você não precisa de mais nada. Mesmo que você nunca ouça nada, nunca experimente nada, o maior de todos já está dentro do seu coração. É disso que Paulo está dizendo, é sobre isso que ele está falando. Ele está ensinando aos colossenses a não se abalarem pelas influências do seu próprio tempo. E nós temos as influências do nosso próprio tempo. E os cristãos ficam querendo demonstrar força, demonstrar poder, demonstrar glória, demonstrar capacidade. Irmãos, a força do cristianismo está na fraqueza, está na morte, está na cruz. E ela se revela em Cristo Jesus, que habita no nosso coração. Quando nós testemunhamos de Cristo, nós não estamos falando de um ser artificial, inventado, a não ser que eu não tenha nascido de novo, a não ser que a minha fé, a minha religiosidade seja fruto da minha tradição, da minha jornada, do meu aprendizado de bisavô para pai, para filho, religioso, só uma convivência. Agora, quando nós testemunhamos a nossa fé, se nós nascemos de novo, nós estamos falando daquele que é o maior, que é a origem de tudo. E a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus entra no coração do homem, do interior do homem passa a brotar um rio de água da vida, ou seja, a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. O encontro com Cristo, ele é um reencontro com o Criador. À medida que nós nos encontramos com Cristo, nós nos encontramos com o Criador. E se nós nos encontramos com Ele, irmão, nós não precisamos de mais nada. Todo discurso além desse, toda promessa além dessa é falsa, é fria, é mentirosa, é maligna, é distante da realidade. Porque nós não precisamos de mais nada, irmãos. Se Cristo habita no nosso coração, é isso que Paulo está dizendo aos Colossenses. Se Jesus habita no seu coração, está resolvido. O grande Deus, o Deus invisível, habita dentro de você. Vamos ler outro texto, irmãos? 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 22 e 23. Paulo falando a mesma coisa para os que vivem na cidade de Corinto. Ele diz: não importa quem seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Está dizendo a mesma coisa. Não importa o que aconteça, onde nós estejamos, qual o nosso contexto, quem está liderando, como vocês estão vivendo, se você se encontrou com Cristo, tudo é tudo em todos, tudo vem de Cristo, Cristo é a imagem de Deus, Deus está entre vocês. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então Paulo está dizendo, se nós nos encontramos com Cristo, somos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, e se realmente fomos tocados pela sua obra na cruz, nós também viveremos com Ele e experimentaremos da sua glória. Para a gente terminar, irmãos, só mais um pedacinho,
Veja o versículo 17, voltando lá para Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha que coisa legal. Esse versículo, que não vai dar para a gente terminar ele hoje, em função do tempo, ele fala de umas doutrinas mais importantes do cristianismo, da fé cristã, que é o que nós chamamos de doutrina de ensino sobre a providência de Deus. Olha só, veja o que Paulo está dizendo. Se você se encontrou com Cristo, se você nasceu de novo, saiba que esse Jesus que você crê, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o Criador de todas as coisas, ele é maior do que tudo o que existe, ele é o início e mais, ele é aquele que sustenta todas as coisas com as suas mãos. É a doutrina da providência divina. Todo o universo, olha que coisa louca. Vocês estão vendo a glória de Roma? Os romanos não são arrogantes? Eles não acham que todo mundo está debaixo dos pés deles? Mas eles só existem porque Deus os sustenta com a sua poderosa mão. Vocês não estão vendo os gregos? Eles não são apaixonados pela filosofia, eles não são cegos pelo conhecimento, eles não zombam do Criador, mas eles só existem porque o Criador os sustenta com as suas próprias mãos. Vocês não veem todas essas divindades, esses templos, todos esses homens comendo, se ajoelhando, se curvando diante de todos esses ídolos e negando a existência de Deus? Eles não parecem loucos, mas mesmo assim, eles só fazem isso porque Deus os sustenta com a sua poderosa mão. Então não temam, porque parece que vocês estão sozinhos, parece que vocês estão encurralados, parece que não há saída. Entretanto, aquele que sustenta tudo com as suas mãos é aquele que está dentro de vocês. A mesma realidade se aplica ao nosso tempo, irmãos. A mesma realidade, a mesma concepção, a mesma ideia se aplica ao nosso tempo. Parece que está tudo perdido? A cultura não zomba da fé? Os conhecedores do nosso tempo não zombam do cristianismo? Não zombam da nossa espiritualidade? Não dizem que nós somos isso, somos aquilo, que nós estamos perdidos? Mas mesmo assim, é a mão do Criador que os sustenta com o seu poder. Não parece que o mundo vai acabar? Que vão queimar a Amazônia, que vai derreter os polos, a água vai tomar conta. Se não for a Amazônia e não for a água, vai ser a guerra nuclear. Se não for a Amazônia, a água, a guerra nuclear, vai ser a Covid. Não for a Covid-19, vai ser a Covid-22, Covid-27, vai ser a fome, vai ser a guerra, vai ser isso, vai ser aquilo. Os caras traçam os planos, traçam as rotas, fazem análise, e eles dizem que o mundo está perdido e sujeito à nossa própria realidade, às nossas próprias ações. Entretanto, toda a natureza, toda a existência é sustentada pela mão do Criador. Amém. É uma mudança de visão, irmãos. Sabe qual é o nome que a gente dá para isso na teologia? O nome que a gente dá para isso é cosmovisão. É como você enxerga essa realidade. Paulo está dizendo, não importa o que aconteça. Eu sei o que vocês estão ouvindo. Nós ouvimos falar da fé. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Eu sei como o mundo é confuso. O nosso mundo não está confuso hoje, irmãos? Não está confuso? O mundo deles também estava confuso. Antes deles também estava confuso. Depois de nós também vai ficar confuso. Porque faz parte da realidade do ser humano, da vida, da história, momentos de tranquilidade, momentos de confusão. Então ele está dizendo o seguinte, acordem, Colossenses. O que habita em vocês é a imagem do Deus invisível. Tudo que existe só existe porque antes ele existiu. E tudo que acontece agora, acontece porque Deus sustenta com a sua poderosa mão. Então, irmãos, esta verdade bíblica, este ensinamento claro, objetivo, assertivo, deve trazer consolo ao nosso coração. Isso deve fortalecer a nossa fé. Porque parece que não há controle. Parece que não há rumo. Parece que não vai dar em nada a vida. Mas o texto está dizendo, preste atenção, nele, em Cristo, tudo subsiste. Tudo está firmado.
tudo está sustentado. A mão do Senhor sustenta toda a criação. Bendito seja o nome do Senhor. Parece que estamos perdidos. Parece que tudo está desarrumado. Parece, irmãos. Mas Deus sustenta tudo com a sua providência, com a sua mão poderosa. Ele é o nosso Salvador. Olha que coisa incrível. Ele sustenta os gregos, mas os gregos não creem nele. Ele sustenta os romanos, mas os romanos não creem nele. Ele sustenta vários religiosos de várias religiões, mas eles não creem nele. Ele sustenta o mundo atual, mas a maior parte do mundo atual não crê nele. E nós que cremos nele também somos sustentados e duvidamos da sua presença. Não, irmãos, o que sustenta tudo e sustenta todos é aquele que vive no nosso coração. Então, o nosso testemunho, o nosso aprendizado, o nosso comportamento, a nossa convivência não pode ser destruidora, demonizante, arruinando tudo e todos, como se todo mundo fosse uma desgraça, uma destruição, como se o mundo todo tivesse que queimar. Queima Colossos, queima Roma, queima a Europa, queima a Ásia, queima o Brasil, queima as escolas, queima a literatura. Nós somos incendiários. Queremos que todos morram. Achamos que todos estão condenados, que todos estão destruídos. Não, irmãos, mas nós achamos isso. Mas o nosso Deus é um Deus de graça. É um Deus de misericórdia. O homem não crê nele, não crê na sua palavra, não crê no seu Redentor, nega a vinda de Jesus, nega a sua morte, nega a sua ressurreição, e mesmo assim, com graça, Deus o sustenta com a sua poderosa mão. E a nossa mensagem, quantas vezes é uma mensagem de destruição, de julgamento, de punição, de tocha, de pedra. Acaba com tudo, Deus, mas Deus está sustentando tudo com a sua poderosa mão, porque nele tudo subsiste. Só que o homem, rompido com o Criador, não sabe disso. Não crê, não entende. O tolo diz no seu coração, não a Deus, como está escrito no Salmo. Então, eu fecho a minha mensagem de hoje citando aos irmãos uma passagem bíblica do livro de Daniel, livro muito bacana do Antigo Testamento, quando Daniel é preso pelo rei da Babilônia, que exige que ele se curve, que exige que ele negue a sua fé, que exige que os seus amigos façam isso. É a arrogância do homem, se colocando no centro de tudo. E Daniel diz para ele assim, rapaz, se você é rei, se você comanda, se você tem poder, e olha que você não é rei não, você é rei dos reis, você é Senhor dos... você é o top do top, mas você só está aí porque o Deus que sustenta tudo te colocou nesse lugar. Em momento nenhum Daniel ofende Nabucodonosor. Em momento nenhum Daniel diz que a Babilônia tem que queimar, que o trono tem que arder, porque esse não é o nosso papel, irmãos, isso não é o papel de Daniel. Nós não fomos chamados por Deus para ser juízes. Nós não fomos chamados por Deus para ser pessoas que têm cartas de condenação na sua mão. Toda essa ideia de falsa profecia, falsa mensagem profética, que detona a humanidade é falsa. A Bíblia diz que nós fomos chamados por Deus e Deus nos colocou nas mãos do coração um ministério, um dom, que é o ministério da reconciliação. É o contrário. O papel dos servos de Deus em qualquer tempo é dizer o seguinte, vocês estão perdidos, mas Deus continua sustentando vocês com a sua poderosa mão. É o que Daniel diz para Nabucodonosor, é o que José diz para o faraó do Egito, é o que todos os homens de Deus dizem em todo o tempo, porque o ser humano está perdido. Mas os que creem em Jesus têm o Deus invisível dentro do seu coração. Se você tem essa certeza, meu irmão, minha irmã, se você tem essa convicção, o dia pode ser péssimo, mas quando ele termina, quando a palavra de Deus se abre, quando o Espírito de Deus sopra, nós nos lembramos que o Senhor, dono de tudo, é aquele que sustenta a nossa existência. E os homens que romperam com o Criador, eles não têm essa consciência, mas nós temos porque Cristo entrou no nosso coração. Então Paulo está dizendo aos Colossenses, abram os seus olhos, creiam no Senhor, olhem para o mundo com grande misericórdia, com grande graça. O mundo não sabe, os romanos não sabem, os gregos não sabem, os brasileiros não sabem, mas vocês que nasceram de novo sabem. Por isso, quando nós abrimos a boca, nós dizemos o quê? Não importa no que você crê, que religião você tem, que visão do mundo você tem.
seja lá o que for, eu creio em Jesus, Ele vive no meu coração e Ele é aquele que sustenta todas as coisas com a sua poderosa mão. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.